A entrevistada de hoje do Perfil Facom faz parte de uma das primeiras turmas de comunicação social aqui da UFPA. Ela também é responsável por tornar célebre entre os nossos alunos a seguinte frase de Dominique Volton, abre aspas, a árvore da informação sempre esconde a floresta da comunicação, fecha aspas. É claro que a gente só poderia estar falando da professora Rosalie Brito. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Jornalista, ela possui mestrado em comunicação pela Metodista de São Paulo e doutorado em Ciências Sociais pela UFPA. A política é tema que permeia sua vida acadêmica e pessoal. Você atua em diversos projetos e grupos de pesquisa. Uma característica que é muito marcante deles é que geralmente eles envolvem a questão da política e da juventude. De onde surgiu esse interesse por estudar essas áreas? Bom, o interesse pela política é algo que acontece desde muito cedo na minha vida, embora antes de eu ingressar na universidade, eu fosse uma pessoa muito alienada do ponto de vista político, né? E aí, quando eu entrei na universidade, em 1978, para mim, isso foi um verdadeiro batismo de fogo, o meu ingresso na universidade, porque eu saí de um mundo em que eu via o país de um jeito, e quando eu ingressei na universidade é que eu descobri, por incrível que pareça, que nós vivíamos sob o regime militar. E isso foi uma transformação imensa na minha vida, porque a política, desde então, ela me pegou de jeito, assim, né? É importante dizer também que quando eu ingressei para ser professora da UFPA, eu era ainda muito jovem, eu tinha 25 anos, né? E aí, desde então, eu vivi também no meio de jovens. Então, o tema da juventude é um tema que me toca muito de perto. Você teve a experiência de trabalhar em jornais alternativos, como o Nanico e o Resistência. Queria que você contasse pra gente um pouco mais sobre essa experiência. É interessante, né? A primeira matéria que eu escrevi na vida, a primeira matéria jornalística, ela foi uma matéria para o Nanico. O Nanico era o quê? Foi um jornal alternativo, criado por um grupo de estudantes de comunicação. Era um jornal, como todos os principais jornais da imprensa alternativa na época, ele era um jornal extremamente crítico. Ele nasceu para fazer a crítica ao regime e às políticas do regime, como é que elas reverberavam aqui na Amazônia, a questão das populações indígenas, das minorias como um todo. E ele, enfim, foi um jornal que ele praticava o bom jornalismo e um jornalismo crítico. Participando do núcleo de imprensa da SDDH, eu passei a ser colaboradora também do jornal Resistência. Então, por um período, eu colaborava ao mesmo tempo com o Nanico e com o Resistência. A partir dali, eu nunca mais seria uma jornalista, como a gente dizia na época, pelega, né? Uma jornalista que fosse fazer a defesa do regime, não tinha a menor possibilidade, né? Você já foi homenageada diversas vezes por diversas turmas de comunicação social. Para você, qual é a sensação em acompanhar um aluno, muitas vezes desde o primeiro semestre até a colação de grau, alguns ingressam na pós-graduação, qual é essa sensação? Eu diria que ela é uma sensação única. Eu acho que poucas coisas podem ser mais gratificantes para um professor do que ter a possibilidade de acompanhar o crescimento dos alunos, né? Por uma contingência, digamos, daquele bloco de disciplinas com que eu trabalho mais desde meados dos anos 90, quando eu voltei do meu mestrado, que são justamente as disciplinas do bloco teórico, há muitos anos eu ministro disciplinas para os alunos que estão ingressando no curso de comunicação. Eu tive a oportunidade, e isso é um dos maiores patrimônios, uma das maiores alegrias da minha vida, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar gerações e gerações, né, de alunos
que se formaram, num tempo em que, por exemplo, não havia ainda pós-graduação em comunicação em Belém, e esses alunos, enfim, ganharam o mundo, né? E eu me relaciono com muitos dos meus ex-alunos, muitos, inclusive alguns deles se tornaram amigos pessoais queridíssimos meus, né? Por exemplo, quando eu comecei a dar aula na universidade, eu era muito jovem ainda, eu tinha 25 anos de idade, e aí, por exemplo, os alunos que são da primeira turma para a qual eu dei aula na universidade, todos eles são meus amigos até hoje, assim. Acaba que a carreira de professor, ela se revelou uma fonte inesgotável de alegria e de realização profissional para mim, né? Ela realmente até hoje tanto que é difícil eu pensar, por exemplo, na aposentadoria, é algo que em função dessa reforma absurda da Previdência, desse governo igualmente absurdo que aí está no Brasil, a gente é um pouco compelido a pensar, né? Até então eu tinha me negado a pensar em me aposentar, porque é muito difícil para mim, que isso é um pouco, digamos, é onde a minha vida pulsa, né? Enfim, a sala de aula é o meu lugar, eu adoro estar com os meus alunos, enfim. Mas é isso, é uma grande alegria. Eu tive muitas alegrias, continuo tendo ao longo dessa carreira docente. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Perfil Facom. Bom, eu é que agradeço essa oportunidade, foi muito bacana, porque eu tive a oportunidade nessa entrevista de rememorar toda a minha vida profissional, minha carreira docente. Foi muito bacana, me deu muito prazer. Nos vemos no próximo Perfil Facom. Até lá!